presidente tentando parecer aí o simplão, né? Não são a única carta populista na manga do Planalto, não. Contra recomendações da Casa Civil e do Ministério da Economia, o Bolsonaro concedeu um aumento de 33,24% no piso dos professores da educação básica. Mas temos um porém: os governos estaduais e prefeituras que se virem para tornar esse aumento realidade. Estima-se que o custo chegue a 30 bilhões de reais. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, recomenda que as prefeituras não cumpram a decisão do presidente. Mara, a gente sabe que é necessário valorizar os professores, isso aí é um ponto pacífico, não tem discussão. Mas dar um aumento assim, na canetada, sem pensar de onde vai sair a grana, e quem é que vai pagar, no caso, né? É valorizar o professor? Não, claro que não, não é valorizar o professor tem que ser muito valorizado, e principalmente porque a inflação vem e come esse salário dele, e não adianta ele ter um aumento esse ano e depois ficar os próximos 4 anos sem aumento nenhum e a inflação destruindo o salário dele. O professor tem que ser valorizado em todo o conjunto. O que a gente está vendo é um desespero do presidente, o próprio auxílio. Agora é Auxílio Brasil, né? Quando ele destrói o Bolsa Família e joga o Auxílio Brasil só para este ano, que é um ano eleitoral, como ele vai perpetuar, a gente sabe, mas ele nem está preocupado com só isso. Então, assim, essa questão, e isso pode ser um tiro no próprio pé, na questão do Auxílio Brasil, por exemplo, porque a inflação come, o cara vai ficar com... O que adianta ele ganhar R$400 se vai chegar no meio do ano, aquilo está valendo 200, ele não consegue comprar o gás, por exemplo, entendeu? Então, isso está virando algo complexo demais e que o presidente, não sei, o ministro pode explicar isso melhor para a gente, como é que o ministro da Economia lida com isso, porque está tomando atitudes ali que mostram um certo desespero, porque está vendo sua popularidade cair, e isso vai afetar diretamente a economia. E a inflação é um ponto importante da economia. Vamos lembrar aqui que a ex-presidente Dilma ela começa a perder popularidade e apoio no Congresso, porque até então o Congresso apoiava ela. Enquanto a popularidade dela está alta, o Congresso apoia. Aí o Congresso vem com as pautas bombas, inclusive tem até uma pergunta aqui sobre isso. O Congresso vem com as pautas bombas e ela começa a perder popularidade porque ela foi leniente com a inflação. E olha, por quê? Porque ela buscava o crescimento econômico, ela achou que o crescimento econômico era mais importante, e é legítimo, né, que o presidente se preocupe com o crescimento econômico. Acontece que a receita dela não deu certo, o crescimento econômico não veio, a inflação veio, e a inflação pega principalmente as classes menos favorecidas, porque elas não têm como se defender da inflação, né? Então, eu acho que isso pode ser um tiro no pé. Os professores precisam de valorização, isso está claro nesse país. Olha, no governo Lula, quando as pessoas começam a entrar na faculdade, nossa, como as famílias gostam de ver seus filhos. Quem não gosta de ver seu filho ali progredindo, né, tendo mais acesso à educação, enfim, essa questão da educação ela é muito importante, mas ela é muito complexa, não é uma canetada que, em tese, ajuda o professor que vai resolver. Porque o que adianta? Ele tem um aumento agora, que a inflação come, e ele passa os 3 anos depois amargando um período sem ter inflação nenhuma, sem ter reajuste nenhum. Por que não deu aumento antes, por exemplo? O que ele está querendo dar para os professores? Eu tenho aqui, olha, o Artimário disse que eu sou petista. O Artimário, eu não vou dizer para você o que eu sou, não, tá? Eu sou, porque, na verdade, quando eu falo bem do governo Lula, me chamam de petista. Quando eu falo bem das conquistas e do plano econômico do Ciro Gomes, aí me chamam de cirista. Quando eu falo bem do governador que trouxe a vacina, foi o primeiro que trouxe a vacina para esse país, aí dizem que eu sou do dono. Então, assim, eu não sou, eu sou jornalista, cara. Então, o que tiver de notícia a gente vai falar. E tem uma Deixa eu já perguntar.
Oi. Eu ia fazer uma pergunta para o ministro sobre essa questão, assim, qual que seria, então, o jeito certo de dar um aumento de verdade para os professores? Porque eu estava olhando aqui no chat, todo mundo concorda, tem que valorizar o professor. Mara diz, temos que valorizar o professor, mas não dessa forma. Então, qual seria o jeito correto de dar um aumento de verdade aos professores? Em primeiro lugar, precisaria controlar a inflação, foi o que ela disse. Tenta dar um aumento que é totalmente corroído pela inflação, em seguida. Quer dizer, vira mais um jogo de cena. O fato é esse, o professor pode ter um aumento, mas os preços daquilo que ele está comprando já não é o mesmo que era meses atrás, um ano atrás, quer dizer, ele já perdeu, o salário dele já caiu muito, em termos reais, em termos de capacidade de comprar, subiu, sobe agora e volta a cair. Quer dizer, isso aí não tem um efeito concreto e não funciona. Quer dizer, o que o professor quer para valorizar a carreira do professor, em primeiro lugar, nós temos que estabilizar o país. Precisa controlar a inflação, porque um país com inflação não valoriza ninguém. Nenhum trabalhador, seja de qualquer categoria, ou ninguém que tenha um determinado rendimento consegue manter o padrão com a inflação no patamar que está. E com o desemprego também tão grande. Então, o cidadão ou a cidadã, quer dizer, o professor tem aqui esse aumento que está sendo corroído pela inflação para repor uma corrosão anterior, perda de poder de compra que ele ou ela já tiveram. E, por outro lado, parentes, os amigos, etc., muitos perdendo emprego, a inflação afetando todo mundo. Quer dizer, isso não vai resolver o problema de ninguém. Agora, você pergunta, como resolver? Controla a inflação, sim, investe na educação, dá condições para os professores terem melhores escolas, como, inclusive, está se fazendo agora. Desculpe citar esse exemplo, mas, mais uma vez, quer dizer, o número de escolas período integral hoje, que existe em São Paulo agora, é uma coisa impressionante, quer dizer, multiplicou várias vezes, 5 vezes, o certo número de escolas período integral que tinha. Então, o que acontece? Isso sim é uma valorização do ensino e do professor. E dentro desse processo é importante sim vir um aumento de salário, mas um aumento de salário que seja sustentável, real, dentro de uma situação onde o ensino como um todo está melhorando, investimento nas escolas, aumento das escolas de período integral, tudo isso é muito importante que tudo isso venha junto. Agora, no meio de um país com a inflação como está, no desemprego como está, dá um aumento pontual, depois de perdas grandes e de perdas que vão continuar à frente, isso aí não vai valorizar e não vai resolver o problema do professor nem da educação, longe disso. Ô, Cecília, nessa coisa da valorização, quer dizer, isso, ele faz isso, mas ao mesmo tempo tem a perseguição aos professores, aquela coisa de que filmando o professor, que o professor pode falar, o que o professor não pode falar. Que valorização é essa do professor? Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News.